Uma boa noite a todos. Muito boa noite. Com a chegada da variante Ômicron e o receio de um novo surto de Covid-19, mais de 20 capitais brasileiras já cancelaram as festas de Réveillon. Entre elas, Salvador, Recife, Fortaleza e Goiânia, além do Distrito Federal, Israel. Porto Alegre, Florianópolis e Belo Horizonte também não vão ter eventos no Réveillon. Em São Paulo, a tradicional festa de virada de ano, que fica na Avenida Paulista, ela foi cancelada pela Prefeitura da capital já na semana passada. E, além disso, a Anvisa se manifestou contra a redução de 5 para 4 meses do intervalo para a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19. De acordo com a agência, é preciso ter estudos de efetividade das vacinas dentro desse período para a terceira aplicação. Além disso, o governo do estado de São Paulo, por exemplo, que já adota o intervalo de 4 meses, afirma que não vai recuar desta decisão. O governador João Dória ressaltou em entrevista coletiva que a estratégia segue a orientação do Comitê Científico e que os estados já têm autonomia para isso. Ômicron, dose de reforço. Nosso contato ao vivo hoje no Band Entrevista desta noite é com o virologista José Eduardo Levi, da DASA. Boa noite, doutor Levi. Boa noite, Solange. Boa noite, Israel. Prazer estar com vocês, os telespectadores da Band, aqui nesse sábado à noite. Para a gente começar, doutor Levi, a Ômicron, ela é mais transmissível, mas ela causa problemas maiores como outras cepas identificadas no mundo, como foi o caso da P1 e também da Delta, doutor? Olha, é muito difícil a gente fazer essa comparação, porque a Ômicron está emergindo num momento diferente. Quando a Gama, principalmente a Gama emergiu, a gente tinha muito pouca gente vacinada. Então, a gente associa a Gama a um grande estrago, né, que ela fez, no Brasil principalmente, né, foi o país mais afetado, a mortalidade horrível, né, um número muito grande de óbitos e tudo mais, mas a grande maioria das pessoas não era vacinada. Então, ficou um pouco difícil da gente comparar. A Delta é certamente mais transmissível. E o que a gente usa para dizer que é uma variante mais transmissível? Mais transmissível que quem? Mais transmissível que as outras variantes. Por quê? Porque ela chega e as outras vão desaparecendo e todos os casos novos vão sendo atribuídos a esta nova variante. Então, isso é uma evidência clara de que ela é mais transmissível do que as anteriores, já que ela deslocou essas anteriores. E isso tem sido uma verdade quase que absoluta, né? Quando a Alfa surgiu, a Alfa britânica, ela acabou deslocando todas as outras variantes na maior parte do mundo. Isso não aconteceu aqui no Brasil, porque a gente teve concomitantemente a emergência da Gama, que deslocou o que havia aqui no Brasil antes da Gama. E quando a Delta surge, ela desloca a Alfa na Europa, nos Estados Unidos, em vários outros países também, e tanto aqui no Brasil também ela deslocou a Gama, né? A Gama agora é absolutamente minoritária aqui. Por enquanto, nós só temos dados, de fato, populacionais da África do Sul, onde claramente a Ômicron está deslocando a Delta. Então, a suposição e a evidência que nós temos é que ela é, sim, mais transmissível do que a Delta, que, por sua vez, era mais transmissível que as anteriores. Os resultados, doutor Levi, dos estudos in vitro da Ômicron devem sair ainda neste final de semana, né? Deve estar saindo aí quentinho os resultados para que os virologistas, cientistas, pesquisadores tenham aí um parâmetro melhor do comportamento dessa variante. Agora, o que já se sabe até agora das mutações dessa variante? Solange, a verdade é que o que se sabe mesmo são das mutações. São dois fatos que tornaram a Ômicron ganhar essa dimensão tão grande dentro desse momento da pandemia. A primeira, sem dúvida nenhuma, é o número de mutações. Então, essa variante traz um número de mutações muito maior do que as outras variantes de preocupação que a gente estava falando antes, né? Então, cada mutação essas variantes podem carregar algumas mutações, né? Essa carrega 52 mutações, quando a gente compara ela com a cepa original de Wuhan, digamos assim, a cepa número 1. E não só isso, que é um número grande de mutações, mas uma boa parte delas, a maioria delas, 32 dessas 52, são mutações que mudam a proteína S, que é a proteína que é utilizada na vacina e que a gente sabe que é super importante no processo de infecção e da resposta imune humana. Então, são mudanças numa proteína
que é a mais importante na relação do vírus conosco, tanto do ponto de vista da infecção, quanto do ponto de vista da resposta imunológica humana. Então, a gente preocupa até porque algumas dessas mutações são inéditas, então não sabemos muito bem o que ela vai acontecer na Ômicron, mas outras são mutações que a gente já viu, tanto em alfa, quanto em beta, quanto em gama, quanto em delta. Então, é como se ela copiasse as mutações que já apareceram nessas outras variantes de preocupação e juntasse todas em uma. Então, esse foi o que disparou o alarme, junto com o fato de que o número de casos na África do Sul está crescendo de forma exponencial, muito grande, e todos os casos novos, virtualmente, são causados por essa variante. Então, eu posso até encontrar uma variante que tenha 1000 mutações, mas se for uma pessoa só, um caso só, 2 casos, a gente não vai valorizar isso. Agora, quando começa a expandir, a gente já viu esse filme nas outras variantes também. Então, por isso que rapidamente ela foi nomeada variante de preocupação. E sobre essas transmissões de novas cepas, a gente vai continuar falando daqui a pouco, no próximo bloco, até porque o Band Entrevista faz a primeira parada e volta daqui a pouquinho, aqui na tela da TV Band Vale. Variante Ômicron e as novas medidas impostas pelo governo federal para evitar a contaminação da Covid-19. Hoje o nosso contato é com o médico José Eduardo Levi, virologista da DASA. Solange Moraes. Pois é, Israel. Doutor José Eduardo, alguns países da Europa já estão com restrições bem rígidas, bem mais rígidas, né, por conta da Ômicron. O senhor acredita que teremos um novo surto da Covid-19 ou, pelo conhecimento, nesse pouco tempo, mas um conhecimento já adquirido, esse surto ou a maneira como a gente possa, o Brasil possa conduzir essa variante seja diferente? Antes, me permita só vou fazer uma ressalva, Israel, eu sou biólogo, não sou médico, tá? Só para a gente ser correto aqui, tá bem? Okay. A verdade é que o aperto das regras, das restrições sanitárias que a gente está vendo agora na Europa, não são por causa da Ômicron, né? São por causa da Delta mesmo, né? Okay. Essa nova onda que está acontecendo na Holanda, na Áustria, na Alemanha, são todos casos de Delta. A Ômicron não provocou ainda uma onda em nenhum lugar fora da África do Sul, ainda. Agora, essa pergunta se vai acontecer uma onda aqui no Brasil, ninguém tem dados para dizer que sim nem que não. Essas medidas que estão sendo tomadas aqui, a gente segue o princípio da precaução, né? Quer dizer, melhor prevenir, porque não pode se dar o luxo de arriscar novamente. Então, vale a pena prevenir. Aqui em relação ao ano novo, estou me referindo. Mas ainda não temos evidência, quer dizer, pode tanto acontecer de a Ômicron provocar uma nova onda global mesmo, e esse é o grande temor. A relação dela com as vacinas vai ser muito importante, então, se as vacinas forem capazes de ter o mesmo efeito que elas tiveram sobre a Delta, ou seja, reduzir os contágios, reduzir a carga viral, reduzir o tempo em que uma pessoa até vacinada excreta o vírus, é capaz de infectar outra pessoa, provavelmente a gente não vai ver nada de muito diferente. Se ela for muito mais apta a escapar das vacinas, assim a gente provavelmente vamos ter uma nova onda assim. Principalmente porque a gente não tem 100% das pessoas vacinadas e mesmo as vacinadas poderão se infectar. Então, esse dado realmente nós não temos. Mas a gente pode olhar também de uma forma mais otimista o que aconteceu com a Delta. E também quando apareceu no mundo, foram feitas previsões bastante catastróficas para todos os lugares, inclusive aqui para o Brasil. Me lembro recentemente, gente estudiosa, informada, mas que tinha um olhar talvez um pouco mais pessimista. E a Delta, de fato, entrou no Brasil. Todos os casos hoje no Brasil, virtualmente, são causados por Delta. A gente sequencia lá no nosso programa de sequenciamento e já desde setembro, mais de 95% dos casos são Delta. Agora, em novembro, a gente deve estar batendo 100%. Mesmo assim, o que acontece com os casos no Brasil? Nós estamos na melhor situação epidemiológica, desde o início da pandemia, os números só diminuem, as mortes já diminuíram muitíssimo, também o papel da vacina. Então, pode até acontecer a entrada da Ômicron, mas que se aconteça, que continue numa trajetória igual ao que aconteceu com a Delta. Realmente, nesse momento, bastante imprevisível. Então, essas medidas, elas não vão conseguir impedir a chegada da Ômicron, a gente sabe disso. Mas a ideia é retardar e que isso não aconteça de uma forma intensa, como foi o começo da pandemia aqui, entrando por vários lugares, por vários aeroportos.
e provocando uma explosão, que é muito Sim. mais difícil de controlar os efeitos. Então é mais ou menos essa a ideia. Já que é um cenário imprevisível, agora pensando nas festas de final de ano, Natal, Réveillon, a gente falou no início do programa do cancelamento em várias capitais do país, é hora de recuar, é hora do fique em casa, de tornar mais firme o uso da máscara e dos EPIs, os itens de higiene pessoal e segurança, a partir de agora? Olha, eu não vou dizer que mais. Eu acho que se a gente mantiver o que nós estamos fazendo, quer dizer, tentar expandir a vacinação, um esforço grande de vacinação, que as pessoas que estão já em situação de tomar, principalmente a segunda dose, essas pessoas precisam tomar a segunda dose, porque ainda dá tempo de já ter um efeito para o ano novo. E que tudo seja feito com responsabilidade é o suficiente. Eu não acho que é o caso agora de regredir para a situação de lockdown como a gente teve em alguns outros momentos. Estamos numa situação muito melhor, com as pessoas vacinadas, com os leitos desocupados, com a rede hospitalar não mais sob estresse, né? Já sabemos muito melhor como tratar. Então, uma situação muito melhor. Que cada um age com responsabilidade e todo mundo já sabe o que tem que fazer, quando deve usar máscara, o que é uma aglomeração e, principalmente, que as pessoas se vacinem, que as pessoas convivam com as pessoas vacinadas entre si e que os não vacinados precisam ser convencidos que eles precisam fazer a parte deles também, porque eles são hoje o foco onde o vírus vai encontrar espaço para replicar, para aumentar e para eventualmente gerar novas variantes também. Doutor Levi, falando em vacina, qual a importância dessa dose de reforço, né, a terceira dose? Muita gente está com medo de tomar uma dose de reforço de outro laboratório, outro tipo de vacina, né? E o prazo? Foi preconizado no início um prazo de 5 meses a partir da segunda dose. O estado de São Paulo antecipou para 4 meses. A eficácia é a mesma? Antecipar tem a mesma eficácia ou não? Engraçado isso, né? Porque, primeiro, a dose de reforço, ela é recomendada. Por que ela foi estabelecida? Por causa das variantes. Quando se fizeram os estudos, se viram que as eficácias foram aquelas que a gente viu no começo do ano, que foram relatadas para 2 doses. Não existia previsão de uma dose de reforço. Quando vieram as variantes, que são capazes de escapar com mais intensidade das vacinas, o que se postulou foi uma dose de reforço e que foi sendo aplicada tanto no ambiente de estudos quanto em alguns lugares simplesmente começaram a aplicar. É o caso de Israel, por exemplo, que não ficou esperando a onda crescer para aplicar e aí fez um experimento de mundo real. Quer dizer, as pessoas que receberam a terceira dose tiveram um número muito menor de casos do que quem não recebeu a segunda dose e muito menor do que quem não recebeu nenhuma dose. Então isso ficou claro. Em Israel, inclusive, foi utilizado a vacina do mesmo tipo. Mas isso já é conhecido e postulado, e os estudos de segurança foram feitos também, de você usar uma dose de reforço de outra fabricação, não só não há problema de segurança, porque isso já foi estabelecido, mas é até desejável, porque é como se você ampliasse o repertório da resposta imune. As vacinas não são iguaizinhas, todas são vacinas contra a Covid, obviamente, mas vacinar com uma vacina um pouquinho diferente é até mais interessante do que utilizar a mesma vacina. Mas o mais importante de tudo, quem pode, está na idade, deve fazer o reforço. Agora, essa antecipação não tem dados ainda, né? Os dados foram vistos que a partir de 5 até 6 meses, até mais, 11 meses depois, quando você faz o reforço, você tem respostas melhores. Pode parecer curioso, mas vacinas às vezes se comportam assim. Se você espaçar mais os intervalos, Sim. você tem uma resposta melhor, mais forte, às vezes mais duradoura do que fazer muito perto, que acaba sendo muito parecido, digamos assim. Você não tem um estímulo tão grande. Então, o estímulo heterólogo parece ser mais interessante do que o homólogo. O heterólogo é com vacinas diferentes, o homólogo é com a mesma vacina, e o espaçamento maior. Por que está se postulando fazer com 4 meses? Por causa da Ômicron. Sim. E a gente justificada essa ideia também. Agora, às vezes dá uma falsa impressão, porque eu tomei o reforço, com 3 meses eu acho que eu estou mais protegido, mas isso é psicológico, você não está mais protegido, provavelmente talvez tão protegido quanto se você tivesse tomado só 2 doses. O que está provado é que a partir de 5 meses, esse reforço é de fato um reforço efetivo. 4 vai ser ruim? Não, não vai ser ruim. Então, esse bom senso, um certo meio termo, tem essa discussão
entre os especialistas, nada funciona, isso é biologia, né? Sim, Nada sim. não é matemática, com 4 não funciona e com 5 funciona. Não é assim, vai funcionando cada vez melhor conforme o espaçamento é um pouco maior. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, porque o Band Entrevista faz novamente mais uma parada e volta daqui a pouco com mais informações sobre a Covid-19, novas cepas aqui no Band Entrevista. Nova variante Ômicron e as recomendações de especialistas para frear a contaminação dessa cepa. Será que no final do ano a situação vai piorar? José Eduardo Levi, virologista da DASA, é o nosso entrevistado hoje aqui na tela da TV Band Vale. Doutor, terminamos o último bloco falando aí sobre a dose de reforço, né? Comentamos também no primeiro que ainda não se sabe muita coisa sobre a Ômicron. Aí eu vou juntar as duas perguntas. Já sabemos, pelo menos temos um parâmetro da eficácia das vacinas contra a Ômicron? Infelizmente, a resposta é não. Não temos nenhuma informação ainda. Quem poderá dar as primeiras informações vão sair desses estudos in vitro que estão sendo feitos, onde as pessoas estão testando o soro, né, que é o sangue das pessoas que já foram vacinadas, que já têm os anticorpos das diferentes vacinas, contra a Ômicron no laboratório. Tá? Então, a gente tem um ensaio que é muito utilizado, que chama de neutralização, e a gente mede o quanto a vacina é capaz de neutralizar o vírus, acreditando que aquilo que está acontecendo no laboratório vai acontecer no corpo da gente, na natureza. Não é sempre assim, obviamente, é sempre uma redução, né, de toda a complexidade do sistema imune humano, mas é uma maneira de medir que tem muito boa correlação com o que acontece na realidade. Então, esse dado a gente vai ter até o final dessa semana agora. O dado mais confiável, mais interessante é o dado populacional. Isso só a África do Sul vai poder dizer para a gente em primeiro lugar, porque os outros países têm muito pouco caso de Ômicron, ainda para ter qualquer significado estatístico. A África do Sul deve estar já com seus 30, 40 mil casos de Ômicron. Então, se eles analisarem essas pessoas, se tomaram ou se não tomaram vacina, se tomaram uma dose ou 2 doses, e a repercussão clínica, eles vão poder falar, olha, a gente teve uma taxa de ineficácia, né, quer dizer, X pessoas que tomaram a vacina e se infectaram com a Ômicron. E os sintomas foram leves, moderados, graves, porque os primeiros dados que saíram foram uma investigação em jovens, onde eles viram lá o surto no começo, universitários. Então, não serve como um parâmetro para toda a população, quando atinge os idosos, quando atinge os imunossuprimidos, enfim. A gente não sabe realmente qual vai ser a patogenicidade. Ontem, o Dr. Anthony Fauci, lá do NIH dos Estados Unidos, disse que estava animado com esse tipo de informação. Estava colhendo aqui e ali, que realmente ela era mais transmissível, mas parecia não ser mais agressiva. Doutor Levi, recentemente o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, deu a declaração dizendo que os países com maior sistema de vulnerabilidade social estão propensos a terem novas cepas por conta da falta de vacinação. É isso mesmo? A falta de vacinação faz com que novas variantes estejam pairando sobre esses países, como países da África do Sul ou até mesmo do Chifre da África? Veja, sim, as variantes sempre surgem quando você tem muitos casos, muita gente infectada e o vírus circulando livremente. Você dá mais chance para o surgimento das variantes. Por outro lado, as variantes que levam a gente a nos preocuparmos mais, né? A gente se preocupa com o Covid em geral, mas o que leva a gente a se preocupar mais são variantes que foram adquirindo mutações. E o vírus vai adquirindo essas mutações para escapar de algum tipo de fator de seleção. Isso é pura seleção natural. Qual é um fator de seleção? O sistema imune. Quer dizer, muita gente teve Covid, para uma nova variante proliferar, ela vai ter que fazer o quê? Aprender, ter mutações que lhe permitam escapar de muita gente com um anticorpo natural, porque já teve infecção. Foi o que aconteceu em Manaus, foi o que aconteceu na Inglaterra, lugares onde tinham tido grandes surtos de Covid. Então, não é só porque os africanos não estão vacinados, então a chance de lá surgir uma variante que escape das vacinas é menor do que numa população, principalmente uma população mista, onde eu tenho um pool de gente não vacinada, onde aquele vírus vai replicando em grande intensidade, e um pool de gente vacinada, por onde o vírus vai sendo pressionado a mutar para escapar da vacina. Então, mutações de escape vacinal, eu tenho essa visão de que seja mais provável que aconteça em lugares com essa população mista, hoje, por exemplo, alguns países europeus têm isso, do que na própria África. Agora,
enquanto houver Covid na África, a chance é essa, até porque os africanos viajam pelo mundo, como todos nós, e como a gente viu agora em relação ao Ômicron, todas as variantes, é muito rápido sair de um lugar e para outro. Então pode continuar sendo uma nova fonte de novas variantes, mas não variantes mais aptas, por exemplo, a escapar da vacina. Dou um exemplo mais claro. Vamos supor que a gente desenvolva um antiviral, uma medicação, só que ela só vai ser utilizada na Alemanha. Aonde é que vai ter mais chance de aparecer uma variante de resistência a essa medicação? Na Alemanha, não na África, que não usou a medicação. Então, funciona da mesma forma com as vacinas. Rapidamente, doutor Levi, antes de terminar o Band Entrevista, eu gostaria de saber dos sintomas da Ômicron. Sabemos que a Delta ela tinha os sintomas parecidos com uma gripe. E a Ômicron? Olha, tudo que eu vi é de uma médica sul-africana com bastante experiência e um médico de Israel, que ele próprio foi o primeiro caso de Ômicron em Israel. Eles reportam sintomas leves, o médico, até uma pessoa saudável, reportou que teve que ficar em casa, 2 dias de isolamento, mas não houve hospitalização. E a médica, como eu comentei, ela atendeu esse grupo de universitários, todos com doença leve, ninguém reportou perda de olfato, que era muito comum, né, anteriormente. Então, aparentemente, tem essas diferenças. Todos com dor de garganta, foi bem comum dor de garganta, e dor no corpo também, muito comum o sintoma de dor no corpo. Então, parece que tem umas pequenas diferenças em relação às outras. Ok, então. Virologista doutor Eduardo Levi, José Eduardo Levi da DASA, quero agradecer demais a sua participação, suas orientações, parabenizar pelo trabalho aí frente ao combate da Covid-19, suas variantes, suas mutações, desejar um lindo e feliz Natal, um ano novo diferente para todos nós. Muito obrigada, viu, doutor? Para todos nós. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Uma boa noite. Uma boa noite. O Band Entrevista ele fica por aqui, mas sempre com encontro marcado com você agora aos sábados às 6:50 da noite. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana. Um excelente final de semana para você, boa noite.